Sejam muito bem-vindos, meus craques do Instagram, meus craques Alma Premium, eu, Beto Saad, te recebo mais uma vez, não é? Foram dezenas de lives, não é? E você me acompanhando aqui com muito prazer e muita alegria, não é? Eu te recebo aqui hoje, não é? Mais um dia de quarentena, mais um dia importante, não é? O dólar atingindo aí a sua maior alta, não é, da história, não é? Quase 5,90, enfim. Obrigado, Raul Boesel, direto de Miami, meu craque Raul, muito obrigado, querido. Alma Premium Miami, um beijo aí para o nosso presidente Tony Moura e todas as pessoas. E evidentemente que a gente hoje vive aí, não é, mais um drama, a bolsa caiu pela metade, ou seja, são movimentos, não é, que essa pandemia vem provocando no Brasil e no mundo, e ainda o terreno é de muitas incertezas, não é? O terreno ainda é de muitas incertezas, o terreno ainda é duvidoso e a gente precisa se cuidar, porque em São Paulo o número de casos aumenta de maneira substancial, não é? Esperemos então que a gente possa ter uma melhora nos próximos dias, não é? Muito obrigado ao Ricardo Gaspar, a Sandrinha Camargo, obrigado pelo carinho e sem dúvida alguma a gente vai criando aí um movimento e se adaptando a isso. Enquanto isso, a economia vai vivendo o seu drama, não é? Vai vivendo o seu drama, muitas pessoas já sofrendo bastante, o desequilíbrio social aumentando por conta, evidentemente, do desemprego e principalmente, não é, da classe informal, do trabalhador informal, que não consegue, sem dúvida alguma, ainda se movimentar nesse terreno de incertezas. Tema muito legal. Eu vou falar do Cirque du Soleil, não é? Eu vou falar com o Maurício Galvez, ou Galvez. Maurício já está aqui comigo dividindo a tela, e o Cirque du Soleil, que é reconhecido mundialmente, que é uma companhia das mais tradicionais e famosas no mundo, nasceu no Canadá. Entre as histórias o Murilo vai poder contar para nós com muita extensão, porque as pessoas querem conhecer sim esse bastidor, não é, de uma das maiores companhias, não é, do mundo, que reúne milhares de pessoas, artistas, performers, músicos, orquestras, um backstage gigantesco, e o Cirque du Soleil, que aqui no Brasil, o Murilo também faz algumas temporadas, não é? Tem aí a sua sazonalidade do Cirque du Soleil, faz algumas apresentações, e onde se apresenta, em qualquer lugar do mundo e do planeta, é sucesso. São várias peças teatrais, são vários espetáculos, não é, que congregam aí o teatro, a arte, a música, o entretenimento, a performance, o bom humor sempre, mas é uma absoluta superprodução, e eu tenho muito prazer em poder fazer essa live internacional com você, Murilo, para contar um pouquinho da sua vida, da sua história. Você que é de São Paulo, que é do Clube Pinheiros, que iniciou a sua vida, não é, como o campeão brasileiro, não é, de saltos ornamentais. Em 2007, se eu não me engano, você foi campeão brasileiro, e aí você criou, sem dúvida alguma, dentro do teu talento, dentro da tua pujança, porque é difícil você ser um artista, você vai para fora do Brasil e aí consegue trilhar um caminho de sucesso. Seja muito bem-vindo, Murilo Galvez. Eu tenho muito prazer e muita alegria em poder contar a história de uma das maiores companhias, não é, do entretenimento do mundo, através de uma voz brasileira, através de um brasileiro que com muito carinho e com muito talento desbravou aí, como eu disse, o mundo para poder encontrar a sua alegria dentro do Cirque du Soleil. Tudo bem, Murilo? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde. Obrigado pelo espaço aí. E só uma retificação. Na verdade, em 2007 foi a minha última competição. Eu não tive o título brasileiro, mas alguns anos anteriores eu realmente tive o título de campeão brasileiro. Mas em 2007, na verdade, foi a minha última competição. Mas é um prazer estar aí com vocês. Prazer é meu. Dividir aí um pouquinho da experiência.
Vamos saltar, vamos pular, vamos saltar, pular, vamos performar e vamos conhecer um pouquinho dessa história de sucesso do Cirque du Soleil. Conta um pouquinho da história do Cirque du Soleil. Como é que começou lá no Canadá, acho que se não me engano em Quebec mais especificamente, e essa história de sucesso. Conta um pouquinho para nós dessa trajetória do Cirque du Soleil. Então, o Cirque du Soleil ele foi criado por três idealizadores, né? Um é o Guy Laliberté, que por muitos anos foi o grande carro-chefe aí do Cirque du Soleil para levar o cirque aonde ele chegou hoje em dia. E eles eram artistas de rua, né? De circo de rua. Então eles tiveram sempre esse sonho de estar abrindo esse espaço e abrir esses shows com performances acrobáticas, e de pouco em pouco eles foram criando, né, os shows e desenvolvendo um pouquinho mais e criando o show que hoje em dia é. Perfeito. E aí, claro, com dificuldades, todo um trabalho, o governo canadense acabou acreditando, fazendo um investimento, se não me engano, na casa de 1,5 milhões de dólares canadenses, para que eles pudessem se apresentar, e a partir daí foi gerado o Le Grand Tour do Cirque du Soleil. E isso é importante. E aí, me conta um pouquinho de você, quer dizer, você, campeão brasileiro, performando pelo Clube Pinheiros, que é um grande celeiro, não é, de craques do esporte amador, não só no salto, mas na natação, no voleibol, no rugby, nas piscinas também, no nado sincronizado, no polo aquático, ou seja, o Clube Pinheiro, no handball, não é? No voleibol, o Clube Pinheiro, sem dúvida alguma, digamos assim, é um grande expoente e formador, não é, de atletas. Conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você começou e como é que surgiu essa vontade de você ir para o Cirque du Soleil? Então, na verdade... E na verdade você não começou no Cirque du Soleil, você teve uma história antes, não é? Você vai contar agora, e aí, se não me engano, foi em 2019 que você foi para o Cirque du Soleil, é isso? 2008, na verdade, eu fiz o meu primeiro show, e em 2009 eu participei 2009. Isso, eu participei de uma grande produção de um outro show, que também é uma grande produção, como o Cirque du Soleil. E aí, depois de todos esses anos, ano passado, realmente eu consegui finalmente estar participando do show que eu sempre tive vontade. Conta um pouco da sua história. Onde tudo começou, meu craque Murilo? Onde tudo começou. Na verdade, realmente, o Pinheiros é um dos maiores formadores de atletas aí. Como todo mundo sabe, assim, é um esporte que dá um suporte muito grande para todos os atletas em termos de espaço, né? O Clube Pinheiros tem uma estrutura muito grande, uma estrutura muito boa de acompanhamento físico, acompanhamento mental e, em geral, eles dão um suporte muito grande aí para todos os atletas. A minha história foi o seguinte: eu na verdade, tinha 7 anos de idade e estava tendo esse curso de verão no Clube Pinheiros, né? Onde o pessoal estava fazendo saltos ornamentais, esse curso de verão na piscina. E meus primos e meus irmãos, eles tiveram vontade de estar fazendo esse curso, né? E aí eles entraram, e eu era muito pequeno na época para poder estar fazendo. Só que, como eu já era um pouquinho um menino mais agitado e tudo, eu já saltava um pouco das plataformas, mesmo com 7 anos, quando eles sempre liberavam depois dos treinos a plataforma para os sócios, né? Que na época eu era sócio, para os sócios poderem brincar um pouco, saltar um pouco da plataforma. E tinha um dos técnicos lá que sempre me via que eu estava lá saltando, que eu estava sempre envolvido ali na brincadeira. E, na verdade, quando eu tentei entrar nesse projeto, né, nesse projeto de verão, eu fiquei sabendo que eu não podia, eu fiquei super chateado e tal. Só que aí, depois de um tempo, esse técnico ele falou assim: não, ele pode começar, não tem problema, mas a gente começa com ele bem de base, bem saltando da borda da piscina e esse tipo de coisa. Com 8 anos. Quem foi esse técnico, Murilo? Foi o Roberto Gonçalves, que depois, mais para frente, acabou sendo meu técnico na equipe principal do Pinheiros.
E na época os treinamentos eram feitos pelo Roberto Gonçalves, da equipe principal, e pela Cristina Gonçalves, que ela era da equipe mais infantil. E os dois já tinham me visto várias vezes na piscina e acabaram me dando essa oportunidade de começar mais cedo. E aí, a partir dos 8 anos de idade, comecei a realmente me dedicar e fazer os saltos fundamentais. E desde então foi sempre gratificante poder viajar bastante com as competições, conhecer bastante, ter bastante a oportunidade de estar aí fazendo esse esporte que, para mim, é um dos esportes mais bonitos. Eu estou conversando com o Murilo Gaves, que é performer, não é? Um dos líderes do Circo du Soleil, no espetáculo O, não é? E o Luiz Altix está dizendo aí que você não matava a aula, você pulava a aula. Então, eu brinco muito com a Maureen Maggi, minha grande amiga. Aliás, na semana que vem vou ter uma live com a Maureen e eu digo para ela que é difícil namorar com ela. Porque o namorado dela vai ter dificuldade, porque se brigar, ela pula muito, o cara não consegue pegar, então fica difícil. E aí você se especializou, viu que reunia condições, ou seja, através do seu treinamento com o Roberto, com os Gonçalves, na verdade, não é? Você conseguiu ganhar vitalidade, ganhar performance e decidiu ir mundo afora para trabalhar nas companhias de circo. Como é que você sentiu? Como é que você percebeu? Ou seja, já veio de você, de garoto, de criança, nesse ímpeto aí da sua agitação, de querer saltar, de querer pular, enfim, e observar o circo? Quer dizer, você, quando era garoto, você ia aos circos assistir performances circenses? O que te inspirou? Isso que é engraçado. Eu nunca tive muito uma experiência de ir ao circo quando eu era mais novo, né? Só que eu já tinha visto algumas coisas sobre o Cirque du Soleil na televisão. E como todo mundo fica sempre muito impressionado com as coisas que assiste, né? Porque é um show muito de precisão, de foco, de... Então, assim, é um show super bonito. Então, isso sempre me atraiu no show. E quando eu cresci um pouco mais, foi engraçado. Uma vez, eu nunca me esqueço, eu fui com meu pai em uma loja. Era uma loja tipo uma banca de jornal, só que era uma loja mesmo, né? E nessa banca, ele tinha vários DVDs do Cirque du Soleil, dos shows do Cirque du Soleil. E eu lembro que uma vez o meu pai, nesse dia, o meu pai me perguntou: você quer levar alguma coisa? Você quer pegar uma revista, um gibi? Aí eu apontei para os DVDs e falei assim: eu quero levar esses aqui, ó. E apontei para os DVDs. E desde esse dia eu voltei com os DVDs para casa, eu assisti todos os shows que tinham e acabei me apaixonando pelo circo. Aí mais para frente, quando eu já estava quase nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 4 anos da minha carreira de saltos, eu já vinha pensando em estar me programando. Eu estava na época de faculdade, eu estava terminando minha faculdade também, porque eu fazia faculdade durante os treinamentos e as competições daqueles últimos 4 anos. E eu já vinha com a cabeça já focada em, de repente, entrar nos shows. Então, sempre tive aquela coisa na cabeça de, não, eu quero ir. E eu sempre tive o foco de entrar nesse show do O, né? Porque é um show aquático, onde a gente aprende a fazer high dive, que era uma modalidade nova que eu iria aprender na parte de saltos ornamentais, porque o high dive é um nível acima dos saltos, porque o salto só vai até uma plataforma de 10 metros, e no high dive a altura oficial de competição são 28 metros. Então, isso sempre me atraiu um pouquinho. E Murilo, me conta um negócio, quer dizer, mas no Brasil, não é, você deveria encontrar uma certa dificuldade, não é, para desenvolver essa tua aptidão, esse teu desejo, não é, enfim, de fazer parte do Circo du Soleil, principalmente das peças, que é uma peça extrema. Eu assisti em Las Vegas por acho que 3 ou 4 vezes, para ser bem honesto. Enfim, ela é feita completamente na água, é um espetáculo extremamente interessante, que exige demais, não é, do ponto de vista da performance. Rodrigo Hipólito também está aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo, pelo carinho, não é? Luciano Razuc também, obrigado
por estar conosco aqui, enfim. E aí, como é que você fez alguma conexão? Quer dizer, você teve que fazer algumas conexões. No Brasil, você iniciou esse processo com alguma companhia ou você já foi direto para a Alemanha? Até você saltou de penhasco, né? Eu queria saber um pouco dessa história. Então, o salto em penhasco, ele é de competição da Red Bull, geralmente. Eles realmente faziam... A Red Bull ficou muito forte focou muito nesse esporte, né? No high dive, no cliff dive, que eles chamam. E eu não cheguei a fazer uma apresentação com a Red Bull de competição. Eu participei do Mundial, na verdade, que é feito pelo órgão, pela Federação Internacional, né, de Natação, que eles fizeram o Campeonato Mundial. Então, assim, eu não cheguei a saltar de cliff, de penhasco, mas eu saltei Tá. das plataformas que eles montaram para as competições. Quantos metros estamos falando? Essas plataformas, que 27, 28, 30 metros? 28 metros. 28 metros. 28 metros. Tá. Era a altura oficial para as competições. A Red Bull tenta manter ali naquele nível de 27, 28 metros também, que é uma altura oficial que eles mantiveram aí, que eles decidiram manter. Geralmente eles competiam de um pouco mais alto, mas eles viram que o impacto no corpo é bem complicado. É uma coisa que é bem complicado para se treinar. Então, assim, a gente não tem como treinar muito dessa altura, porque é um esporte que desgasta bastante. E então eles resolveram reduzir para uma altura aí que eles acham que é uma altura segura para a gente estar podendo treinar e competir. Mas a ideia foi o seguinte: quando eu terminei minhas competições, eu tive esse contato de uma companhia que fazia shows de saltos ornamentais. É como se fosse um show de circo, só que ele é feito num parque temático. E eles fazem essas apresentações. Eles têm uma estrutura, né, onde o show tem uma história, tem um tema, e a gente faz todo um desenvolvimento teatral desse tema e com a apresentação de saltos ornamentais. E foi em 2007, no final de 2007 para 2008, eu fiz uma temporada de 7 meses com eles. Foi onde eu aprendi. E a partir daí eu me apaixonei cada vez mais pelas performances e por estar nos shows. E a partir daí, quando eu estava terminando esse contrato, tive a oportunidade de fazer uma audição para um outro show, que ia acontecer na China, que eles iam abrir em Macau. E eles estavam em processo de criação do show ainda. Então eles estavam reunindo um grupo de artistas para estar fazendo uma criação do show para depois ir para Macau. E quando eu recebi o convite, né, quando eu recebi o e-mail aí falando que eu tinha passado, eu fiquei super contente, porque é uma produção super grande, como a do Cirque du Soleil. E acho que foi uma das experiências aí mais gratificantes para mim. Uma experiência super boa. A gente passou um ano e 3 meses na Bélgica, criando esse show. E a partir daí a gente foi... E você fazendo parte da criação. Você fazendo parte da criação também. Parte da criação, isso. Foi um processo super bacana, com uma equipe assim super legal. E o que eu achei mais legal é que a gente pôde trabalhar com o diretor da companhia, que é o dono da companhia, na verdade, o Franco Dragoni, que é uma pessoa assim excepcional. Ele que montou os primeiros... Ele que foi o diretor artístico e o diretor das primeiras produções do Cirque du Soleil, como ele foi ele foi, na verdade, o diretor, né, que produziu o show e tantos outros como o Saltimbanco, o Alegria, são shows assim que são super famosos aí, que ele teve a oportunidade de tocar. E aí ele teve esse nome mundial, né? Aí depois de alguns anos ele deixou o circo, porque ele teve essa paixão de montar a própria companhia. E aí eu tive a oportunidade de ir para Macau. E daí de Macau eu fiquei 6 anos fazendo esse show. Um show assim com uma estrutura super grande, super legal o show. E a partir daí eu recebi um convite para fazer uma outra criação da mesma produção do Dragoni, num novo show que eles iam abrir em Dubai. Isso com o Dragoni? Sempre com o Dragoni. Isso, com o Dragoni. Essas duas primeiras produções foram com o Franco Dragoni. E a partir daí, eu fiz a criação com eles em Dubai, participei do show por quase 2 anos.
E aí decidi sair porque eu vi que tinha uma oportunidade para entrar no show O. E que era assim, o ápice que eu queria chegar, né? Que era o show aí que eu sempre desejei, sempre tive o sonho de estar aqui. Ah, e aí, no final, eu consegui essa oportunidade, né? Eu tinha uns contatos aqui no show também, que eles já vinham, eram os outros saltadores que estavam aqui no show do O, e eles até me deram uma força, e aí eu tive a oportunidade de entrar, né? Aí, quando eu fiquei sabendo, quando eu recebi o convite, foi só alegria mesmo. Que legal. Nós temos muito brasileiro participando das produções do Dragone, as outras produções também das outras companhias e também do Circo du Soleil. Sim, a gente está com o mundo do circo aí tá cheio de brasileiros. Temos muitos brasileiros aí em vários shows do Cirque du Soleil. Alguns são do nado sincronizado. A gente tem uma olímpica, né, do nado sincronizado no nosso show, a Nayara Figueira, uma super amiga aqui, ela é super talentosa. E temos o Marcos Porto, que começou também no circo tradicional no Brasil, fazendo shows, e é uma pessoa assim super batalhadora, veio de uma história super bonita aí, quem puder acompanhar a história dele também é uma história super bonita. O Lucas Altemer, que veio da ginástica olímpica também de alto nível, e ele está com a gente também no circo. O Jared também é uma pessoa que também está. E o Júlio também veio da época de circo tradicional, de performance. Então, assim, pelo menos do O, são esses brasileiros, né? Mas, assim, os shows do Cirque du Soleil, até do Dragone, tem diversos brasileiros, assim, com uma história super bacana, uma história de dedicação ao esporte, ao cirque, que é muito bacana de escutar. Ah, muito legal. Me conta uma coisa, como é que é feita a seleção dos profissionais? Porque, evidentemente, que há um universo aí, depois nós vamos entrar nessa questão de quantas pessoas participam de cada produção, de quantas pessoas nós estamos falando no Circo du Soleil, mas eu queria saber do Murilo indo para a Alemanha, passando por Macau, indo a Dubai, ou seja, você já ganhou aí em muito pouco tempo, não se não me engano, 5 ou 7 anos, uma experiência internacional, não é? E a partir daí, o teu sonho de consumo, que era entrar no Circo du Soleil, no O, especificamente por conta de ser um espetáculo feito nas águas. Como é que é feito, e muitas pessoas aqui, Murilo, dizendo da sua determinação, do seu foco, da sua disciplina, o Rodrigo Hipólito destacou isso mesmo, e muitas pessoas dizendo aí da tua, digamos assim, do teu pragmatismo, não é? E da tua linha pragmática mesmo, de ir à frente, de ir mundo afora, para encontrar, abrir o peito, abrir o coração e ir para o Circo du Soleil. Conta aí um pouquinho da seleção dos craques, como é que é feita e aonde é feita. Então, a seleção para o Cirque, eles têm algumas datas estipuladas, que acho que, se eu não me engano, até no site você consegue obter essas datas, onde eles fazem audições. Eles fazem audições, eles têm olheiros ali, onde eles têm essas datas que você pode se inscrever e você pode se apresentar para poder estar fazendo esses testes, né? Essa é uma das formas que eles selecionam as pessoas. Então, eles vão em volta do mundo, em alguns países, eles escolhem uma cidade principal e eles fazem essa divulgação dessa audição, e exatamente, eles são bem específicos do que eles querem. Eles falam que às vezes eles fazem uma audição para dançarinos, eles fazem uma audição para atores, para poder fazer os personagens do show, ou eles fazem uma audição para performers, para acrobatas. Então, assim, eles são bem específicos e eles acabam colocando isso para a gente poder estar fazendo as audições. E aí você se apresenta na audição, né? E esse é o processo. Você entra num banco de dados deles e eles têm ali acesso todos a essas filmagens que eles fazem. Toda a seleção ela é filmada. Então, eles conseguem ter esse banco de dados para quando eles precisarem acessar e precisar de alguma pessoa para um show, eles têm essa maneira de pegar. A segunda maneira é você fazendo um vídeo com um padrão que eles escolhem. Eles dão uma série de exercícios, uma série de coisas que você precisa fazer
você faz essa gravação. Geralmente essa gravação não pode ter muita pausa no exercício, não pode ter pausa durante o exercício. E aí você manda esse vídeo pro site de casting, né? De seleção de casting do show. E aí eles também incluem você no banco de dados. E não significa, se você não consegue para exatamente uma certa produção, não significa que você não tem chance de estar entrando no Cirque. Eles mantêm aquele vídeo, né, nesse banco de dados, e assim que eles precisem de alguma pessoa para um dos shows, eles vão lá nesse banco de dados e eles conseguem achar uma pessoa. Perfeito. No teu caso especificamente, você enviou um quer dizer, na verdade o Cirque du Soleil já trabalha de maneira remota há muito tempo, né? Pedindo vídeos, porque é evidente que eles devem, como você disse, entra no site e o mundo todo, o planeta todo, deve enviar vídeos para serem avaliados pela banca jogadora de cada modalidade ou de cada audição, como você mesmo disse. No teu caso especificamente, eles vieram para o Brasil, ou você mandou um vídeo, ou as suas conexões já facilitaram esse acesso? Eu acho que as duas últimas. Na verdade, eu tinha mandado o vídeo logo, praticamente há 12 anos atrás, né? Quando eu estava terminando a faculdade. Eu já tinha mandado esse vídeo para eles. Que por todos esses anos aí, ficou lá, eu precisava ter atualizado o vídeo, mas como eu tinha tido a oportunidade de fazer essa produção no Dragone, também eu não estava muito disponível, porque eu estava sob contratos e coisas assim. Mas mais para frente eu realmente fiz o update do meu vídeo, né? Fiz uma atualização do meu vídeo no site deles. E acho que também pela experiência, depois de passar aí quase 10 anos fazendo shows, a gente tem contato com muita gente dos shows, tanto do Cirque du Soleil quanto do Dragone, que é um dos shows grandes. E você acaba entrando em contato. Então, assim, é lógico que o contato ajuda bastante também, porque você consegue mandar o vídeo, as pessoas recebem esse vídeo, conseguem mostrar para, de repente, para um técnico ou alguma coisa do Cirque. Aí, quando eles precisam de alguma pessoa, eles têm esse vídeo, eles têm esse nome, eles vão no banco de dados e acabam escolhendo essa pessoa. Assim, existem duas formas. Claro que o contato, mas também eles usam muito o banco de dados para trazer gente. Eu acho também, Murilo, que a tua desenvoltura internacional, a tua trajetória, não é, internacional, é absolutamente fundamental, não é? Ou foi fundamental para que você chegasse no Cirque du Soleil e pudesse, de alguma maneira, não é, através da sua performance, não só como performer, mas também como produtor, ou seja, você já entrou na área de criação, na área de produção, você já criou aí muito mais conhecimento, não é? Inclusive internacional, porque as suas produções, como você mesmo disse, foi Alemanha, foi Bélgica, foi Macau, foi Dubai, ou seja, você já com uma carreira internacional, isso eu acho que já acabou facilitando, não é, o acesso das pessoas até você e você também o acesso das pessoas, porque fica muito mais fácil, inclusive, para que você possa, digamos, pensar profissionais com maior experiência, principalmente internacional. É mais ou menos isso, né, Murilo? Isso. Eu acho que a base dos saltos ornamentais completamente foi fundamental para a minha entrada no Cirque e nos shows. Eu acho que se não fosse por isso, se não fosse todos os anos de experiência ali com os saltos ornamentais, eu acho que nunca estaria apto, com habilidades, né, para poder estar entrando no show. Eu acho que aquilo ali foi completamente fundamental, os treinamentos, a dedicação, as horas perdidas e ganhas, vamos dizer assim, né? Porque a gente abdica de muita coisa, mas também ganha muita coisa. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas do esporte, eu acho que é isso. Você acaba abdicando muitas horas de, talvez, diversão, que você podia estar fazendo isso e aquilo, mas você ganha tanta experiência com viagens, eu acho que em tudo, com foco, com aquela coisa de perseverança, todas aquelas coisas de superação pessoal mesmo, eu acho que o esporte traz. Isso completamente foi fundamental para todos os outros projetos. E nesses projetos também foram fundamentais para me trazer onde a gente está hoje no UOL.
Muito legal. Principalmente, você está tocando num ponto muito interessante. Nesse momento de pandemia, de maior resguardo, de quarentena, não é? E de falta, digamos assim, de assunto no esporte, porque o esporte está absolutamente travado, não é? O futebol nesse momento, não é? Está voltando em alguns países, não é? Está voltando em alguns centros, enfim, na Coreia, o campeonato está andando, ou seja, tem gol até de brasileiro, os estádios vazios, não há torcida, não é? Mas na Coreia, na Bielorrússia também não está se preservando aí o isolamento, mas aqui no Brasil, alguns clubes voltando aos poucos, não é a maioria, entendeu? Mas na Europa já começa a ver, a Alemanha já vai ter rodada do campeonato alemão no próximo final de semana, e essa quarentena, ela está nos permitindo reviver grandes momentos do esporte, grandes ídolos do esporte, grandes conquistas do esporte amador, que é o seu esporte, do futebol, do automobilismo, do voleibol, ou seja, e isso é muito legal o que você está dizendo, porque a superação, ela é determinante por conta da disciplina, por conta da entrega, por conta do compromisso, por conta do comprometimento do atleta com ele mesmo, ou seja, para ganhar performance, para gerar uma maior vitalidade e ascender, não é, e postular, digamos assim, posições melhores. E nesse momento de quarentena, a gente vê jogos aí dos anos 90, das conquistas da seleção brasileira, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, quer dizer, a primeira vitória do Ayrton em 88, domingo passado a gente viu a primeira no Brasil, que foi em 92, Interlagos, eu estava lá, eu sou um apaixonado por velocidade, Fórmula 1 e MotoGP, enfim, e ele veio na sexta marcha, ele não tinha mais marcha, ele saiu do carro absolutamente exaurido, não é, Tati? Não, exausto, exaurido, teve que receber uma hidratação especial, porque veio na sexta marcha e conseguiu trazer no talento, no braço, não é? A vitória aqui em Interlagos. Então, a gente olhando... O troféu também foi uma cena super bonita, que ele quase não conseguiu. Super bonita, super bonita. E o que é mais legal, Murilo, nessa história toda, é que, mesmo sabendo alguns resultados de jogos da seleção brasileira, do meu clube de coração, que exibiu aí o campeonato mundial, enfim, a gente torceu para o Ayrton Senna. Então, a cada movimento, mesmo sabendo o final da história, a gente torce. E a gente torce porque a gente resgata de todos nós esse espírito de brasilidade, esse espírito importante que é, na minha avaliação, realizado por heróis. Então a gente vê porque eles não tinham as condições de treinamento que a gente tem hoje. A tecnologia hoje é muito superior, não só do ponto de vista das máquinas, estamos falando de automóvel, mas de treinamento físico, de treinamento mental, de treinamento psicológico e tudo mais. Então, quando eu vejo você falar horas dedicadas, não eu quero superar e quero chegar lá, eu fico muito feliz. Por quê? Porque você vira uma referência e como nós estamos em quarentena, os meus filhos, os nossos netos e as famílias estão assistindo, histórias de superação de grandes ídolos brasileiros. Eu acho que o Ayrton, ao lado do Guga e ao lado do Pelé, simbolizam, não heróis do esporte, mas simbolizam heróis brasileiros e figuras que devem ser seguidas por todos nós do ponto de vista da superação, porque você está no esporte amador e sabe bem das dificuldades que o esporte amador encontra. Você não tem tecnologia aqui, você não tem patrocínio, você não tem ciência, você não tem laboratório, enfim, se não é da tua vontade e da tua percepção, a gente não consegue, de maneira alguma, criar obstáculos. Se fosse um videogame, vamos imaginar,
você pulou de fase. Aí você sai do Clube Pinheiros, aí você vai para a Alemanha, aí você vai para a Bélgica, aí você vai para Macau, aí você vai para Dubai e aí você vem para o Cirque du Soleil, que era o teu objetivo, a tua conquista maior nesse videogame da vida e tal. Então, essas histórias são muito legais para que as crianças, para que os jovens, não é, você que tem 34 anos de idade, possa ser motivo de inspiração. E essa inspiração, ela consegue resgatar muita gente? Como é que é isso? As pessoas te procuram. Como é que é a procura, não é, dos profissionais do esporte, do salto, da natação, enfim, e dos esportes em geral, em relação ao Cirque du Soleil? É muito, a gente não tem muita noção. Eu pelo menos, eu tinha uma vaga noção, e hoje, estudando um pouco para te entrevistar, e lendo, eu já havia lido o livro do Cirque du Soleil, a história do Cirque du Soleil, enfim. Mas hoje, me atualizando um pouco mais, eu quero perguntar a você, brasileiros estão, através do Murilo e de outros nomes que você citou aqui, se sentem inspirados, estão preparados? O Brasil consegue ter um preparo para entrar no Cirque du Soleil? E esse desejo é bastante acentuado? Eu acho que com certeza. Eu acho que todos os esportes aí que dão abertura para estar, de repente, no futuro entrando para o circo, né? Que diversos shows precisam de gente como nado sincronizado, saltos ornamentais ou ginástica olímpica. No momento, nós temos muitos brasileiros nos shows. Eu acho que entra como se fosse uma abertura de porta, né? Eu acho que tendo esse contato, sabendo que o circo precisa de uma pessoa, a gente consegue ter esse contato com as pessoas de volta no Brasil e ver se eles têm interesse em tá entrando no show. Acho que depende também muito do caminho das pessoas, que geralmente elas estão fazendo faculdade também nos últimos anos de performance. Então, assim, acho que varia muito da perspectiva mais para frente da pessoa. Se ela se interessa em estar indo para o mundo dos shows, né? Ou se realmente ela já está trilhando aí uma coisa mais, uma carreira mais profissional para o outro lado. Mas geralmente a procura para entrar, principalmente desses esportes aí, até que é grande. O pessoal ainda... Aquela coisa, né? Quando você é esportista, principalmente futebolista, eu acho que demora para se aposentar. Então, assim, se aposenta e depois volta, e se aposenta e volta, eu acho que, assim, é a mesma coisa para a gente no esporte. Eu acho que é difícil deixar o esporte. Eu acho que é bem difícil. Tomar a decisão de repente, parar as competições, de disputar pelo seu país, que é uma coisa assim, tá ali disputando e lutando por uma medalha, lutando por uma posição pelo nosso país, eu acho que é uma coisa bem gratificante. Acho que essa vontade é difícil de tirar do atleta, mas uma vez que ele decide ir para os shows, eu acho que é bem bacana. É que você já tem um lado artístico, né? Você através da sua aptidão artística, você já tem esse veio, esse DNA dentro de você e você acabou indo para lá e se torna uma referência. Olha que coisa engraçada que está acontecendo aqui, muito legal, né? O Davi Henrique dos Santos, moleque, 9 anos de idade aí, ele está sempre nas minhas lives. Ele me manda mensagem pelo Instagram, pelo @Beto Saad, Beto com 2 Es de elefante, 2 T's de tatu, BEETTO Saad. E eu recebo sempre. E aí o Marcelo Leal, grande advogado, sócio Alma Prêmio, muito obrigado, Marcelo, está aqui junto também com Marcelo Robalinho. Marcelo Robalinho, advogado e um dos grandes empresários de futebol desse país, o Jadson, enfim, não sei se o Davi é corintiano ou não, mas o Jadson entre outros nomes, não é, do futebol. Então eu vou indicar, o Marcelo já disse aí para o Robalinho. Então fica aí, Marcelo Robalinho, se você estiver conosco ainda, o Davi dos Santos, 9 anos de idade, não é? Moleque que joga a bola, me mandou uns vídeos aí, é craque. Se eu não conseguir hoje, ô Davi, fica aqui o meu compromisso, eu vou mandar o telefone do Robalinho para que você entre em contato e possa fazer uma conexão. Você veja, Murilo, como você está inspirando a molecada, ou seja, moleque, está aqui a Rita Rocha de Portugal te vendo também, Espanha, Peru, Chile também conosco,
Espanha conosco, a Rita que trabalha com futebol amador lá em Portugal. Não é? Ela tem o futebol U, Fut-U, se não me engano, Rita, me corrija se eu estiver errado, é Foot for You, se não me engano. E a Rita tem um trabalho muito legal nas categorias de base, com a molecada lá em Portugal, então também é uma fonte de inspiração nosso Murilo Gaves aí, para as pessoas que trabalham com a molecada no Brasil e no mundo. Estão falando que justifica o apelido de Grilo desde pequeno. Por que Grilo, Murilo? Por que Grilo? É Você exatamente gritava aquilo que eu muito? falei, exatamente aquilo que eu disse. Quando eu era bem pequeno, né? Na época ali dos 7 anos, eu já brincava na plataforma, eu pulava. E na época que eu comecei os saltos ali, eu terminava a minha parte de treino e começava o treino dos maiores. E eu tava ali, não parava de saltar. Eu devia sair para poder me enxugar e poder ir embora, mas não, eu ficava em volta lá saltando, brincando. E aí acabaram botando esse apelido aí que ficou por todos esses anos, né? Pelo menos no Grilo, salto, o pessoal me conhece por Grilo. E o Grilo deve falar muito, né? O Grilo deve falar muito, porque tem muita história para contar, só tem 34 anos e já com uma carreira internacional. A Rita Rocha já está te convidando para participar do Foot for You também lá em Portugal. Então já fica aí a conexão entre vocês para que o nosso craque Murilo possa participar. Murilo, quantas pessoas estão envolvidas no Circo de Soleil? Obrigado, Rodolfo, da Jovem Pan. Hoje falei com o Tutinha e a Jovem Pan, sem dúvida alguma, arrebentando na audiência. É a maior audiência da história do Rádio News, da história do Rádio FM. Parabéns. Parabéns a vocês da Jovem Pan. Quantas pessoas envolvidas no Circo de Soleil? Eu quero saber, do ponto de vista financeiro, é uma boa ir para o Circo de Soleil? Como é que vocês se rentabilizam? É um salário? É percentual das bilheterias? Conta um pouquinho o número, o universo de pessoas do Circo de Soleil, não é? Pode ser especificamente do ou geral, e financeiramente como é que funciona a remuneração? Bom, primeiramente para o Davi. Davi, segue aí seu sonho, eu acho que é importante. Mantenha aí sempre positivo. Que, como eu falei, você pode seguir aí tudo que você quiser, que você vai conseguir. É só ter um pouquinho de perseverança e força de vontade que você vai chegar lá. E quanto a isso, assim, é um grupo muito grande, né? O Cirque du Soleil, cada show, a produção envolve muitos performers, muitos técnicos que a gente chama, não só os técnicos que auxiliam a gente na parte de treinamento, mas a parte técnica, onde eles estão com a parte de iluminação do show, a parte de cabos do show. Então, assim, eles são responsáveis por fazer toda a parte aérea do show, de movimentação mecânica, né, do show. Então, assim, manter a nossa segurança. A gente tem uma equipe de mergulhadores debaixo da água, que eles estão todos com um sistema de comunicação. A parte aquática da água, a gente tem um sistema de comunicação na parte aquática, onde quando a gente entra na água, a gente às vezes fica esperando nos respiradores, a gente tem contato com eles também. Então, assim, é uma equipe muito grande. Eu vou dizer assim que eu trabalhei na produção de Macau. Nós tínhamos 85 artistas, e acho que de técnicos, né, de uma maneira geral, que trabalha por trás do show, que por trás do show a gente não vê, a gente só vê as pessoas que estão no palco, mas assim, a equipe que está por trás do show é uma equipe muito importante, muito capacitada, e eles são tão importantes quanto as pessoas que estão no stage para o show acontecer. Mas eu vou dizer assim, eu vou chutar uma coisa para um show acontecer, em parte de técnica e de performance. Eu acho que a gente deve envolver ali umas quase 200 pessoas de parte técnica para um show acontecer. Que legal. E a parte assim, a parte de estar aqui no show, de remuneração, é uma coisa assim. Bom, é uma coisa que a gente também tem uma parte contratual, mas é bom, é uma situação que deixa a gente confortável aqui. E é isso, essa situação aí colocou a gente numa situação um pouquinho mais baixa, né? Mas a gente está levando em frente aí, vamos passar por essa barra junto aí, todo mundo.
principalmente as companhias aí. A gente sabe que no Brasil está difícil também, como todas as companhias no mundo, mas a gente está se ajudando aí. A família do SIC é uma família muito unida, muito forte, e com toda essa situação aí, a gente tá se mantendo junto aí, se mantendo forte. Muito legal. Olha, nós estamos sendo acompanhados aqui, Murilo, pela Kátia Simone, minha amiga pessoal, esposa do secretário de Saúde, Edson Aparecido, do município de São Paulo. O Edson, que é uma pessoa pujante, uma pessoa trabalhadora, um político honesto, um político sério, determinado, um político que está vivendo, nesse momento em que comanda a pasta da saúde da cidade de São Paulo, um momento muito difícil. Muito ao contrário do que muita gente pensa, o Edson está se dedicando, tanto quanto os profissionais de saúde, não é? Ontem foi o dia dos enfermeiros, eu quero cumprimentar, aproveitar para externar aí a todo o corpo de enfermagem do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela entrega, muito obrigado pela vida dedicada. E o Edson também, não é? Está se dedicando muito para poder tirar da frente esse inimigo invisível na cidade de São Paulo. Então fica aqui, Kátia, obrigado pelo carinho, ela que está curtindo aí saber os bastidores de uma superprodução, também um abraço especial ao nosso Edson Aparecido, que é secretário municipal de saúde, uma experiência extraordinária como deputado estadual, deputado federal, chefe da Casa Civil, enfim, passou por várias secretarias, tem uma biografia muito ilibada, impoluta, muito legal. Vamos nessa, vamos sair dessa, como disse o Murilão aí, e o nosso Davi já disse que não vai desistir, ele falou, não vou desistir, você já serve aí como fonte inspiradora. Me diga uma coisa, e entre um espetáculo e outro, vocês fazem uma avaliação do que foi? Você acabou de fazer um espetáculo, vai para o próximo. Existe aí, digamos, uma avaliação de performance, o que dá para melhorar no próximo, enfim, ou já vamos em frente? Como é que funciona esse intervalo entre dois espetáculos? Então, essa é uma pergunta bacana. Durante os espetáculos, a gente tem um período, pelo menos aqui, antes no outro show eu tinha um período um pouquinho maior entre shows, né? Nesse espetáculo aqui a gente tem um período um pouquinho mais curto. Geralmente entre shows a gente tem uma pausa para comer alguma coisa, né? E para dar uma retocada na maquiagem. Às vezes a gente tem que dar uma retocada na maquiagem antes de Nós estamos falando de quanto tempo, Murilo, entre um show e outro? Eu acho que nesse show agora a gente tem uma pausa mais ou menos de 1 hora, talvez. 1 hora. Muito rápido. 1 hora ou 45 minutos, uma coisa assim, no show agora do O. Mas antes a gente tinha uma pausa aí de 1 hora e meia nas outras produções que eu fazia. Era uma pausa um pouco maior, até mesmo porque acho que os horários dos shows eram diferentes também. Mas quanto às observações que a gente tem no show, é engraçado. A gente às vezes até faz durante o show. Por exemplo, tem um dos números que eu faço, é um balanço russo, que a gente chama, né? A gente chama de Russian Swing. E ele é um balanço onde a gente fica balançando com umas 2, 3 pessoas dentro do swing e eu fico na ponta. Então, esse balanço fica balançando na ponta, na beira da piscina, e essas pessoas de trás, elas me empurram e eu salto e faço um salto na água. Uma coisa super bacana de ver, e depois desse número, logo que a gente termina esse número, as pessoas envolvidas nesse número, a gente tem um tempo um pouquinho maior para poder entrar no stage de novo para um próximo número. Então, o que a gente faz? A gente se reúne numa das salas, que tem uma TV, e o show ele é gravado ao vivo. E a gente tem esse backup de vídeo que a gente pode voltar. Durante o show, a gente consegue voltar para poder assistir um dos números que já aconteceu. Então, a gente acaba assistindo o nosso número, né? Esse número que aconteceu naquela hora. E aí a gente tem essa mini reunião ali para falar, olha, isso aqui não foi legal, isso aqui não foi legal. E aí, na hora, a gente já corre para a próxima coisa do show. Ai, que legal. Que legal. Muito bom. Quantas horas, como é que funciona o treinamento? Quantas horas você se dedica para poder aprimorar a sua performance, você e os seus companheiros do Circo de Solé? É difícil estipular 1 hora, porque eu sei que ele funciona assim. Acho que depende muito das necessidades da estrutura, né, do show. Às vezes a gente precisa
Nós precisamos, por exemplo, alguns números precisam de um pouquinho mais de tempo no stage, porque aconteceu alguma coisa, que eles precisam arrumar, que eles precisam ajeitar, uma coisa que não ficou muito boa na última performance. Então, alguns números eles precisam de um pouco mais de tempo. Então, depende muito da semana e depende muito da necessidade de cada número naquela semana de tempo no stage. Então, eles dividem, a gente precisa acertar isso, isso, isso e isso essa semana, então a gente vai dar prioridade para esses números. E aí eles acabam fazendo um calendário, né, um schedule, que a gente chama, organizando a parte de treinamentos, na parte de tarde, né, dos treinamentos antes dos shows. E aí as pessoas são convocadas para poder vir e fazer o treinamento. Então, assim, pode ser que aconteça que você vá treinar 3 vezes na semana ou 4 vezes na semana, depende muito das necessidades dos números, né? Ah, perfeito. E você está em Las Vegas, não é? E Las Vegas é a cidade do entretenimento, ou seja, os hotéis, os cassinos, os espetáculos todos. Como é que está nesse momento Las Vegas? Já está retomando, não é? Já está o plano de retomada já está sendo colocado em prática? Existe aí um sistema de escala, de fase para voltar à normalidade Las Vegas? Como é que está isso e como o Cirque du Soleil está encarando, não é, essa retomada? Ou seja, como é que vai funcionar? Vai ter qual é o distanciamento entre as cadeiras? Vai ter isso? Ou seja, o número de pessoas por espetáculo vai ser reduzido até por conta das próprias pessoas que não vão querer estar aglomeradas em demasia. Conta um pouquinho a fase de Las Vegas e o Cirque du Soleil, como é que vai ser na retomada dos espetáculos. Então, Vegas, no momento, geralmente a gente estava na mesma situação que todos os outros lugares, né? A gente estava em completamente isolamento, o pessoal estava tentando manter essa distância, né? E só realmente fazer as coisas essenciais, de compras e coisas assim. Com certeza o governo está trabalhando para entrar num projeto de voltar as coisas à normalidade. Pelo que a gente não houve lockdown em Las Vegas, Murilo? Não houve lockdown em Las Vegas? Houve mais conscientização, o isolamento do que um lockdown? Eu acho que mais conscientização. Eu acho que o pessoal deixou de fazer as coisas que geralmente fazia. Por exemplo, é difícil ver Vegas, porque Vegas é uma coisa tão... É um lugar que tem tanta vida, tanta gente passando na Strip, que a gente chama, né? Naquela rua principal, onde tem todos os cassinos. São tantas... Vegas vive disso, de uma coisa social, uma coisa de pessoas, de muita gente, né? Pode ver os cassinos sempre cheios, a Strip sempre cheia. Então, assim, é até triste passar, às vezes, na Strip ali de carro e ver o lugar tão vazio, sem gente passando, mas é o que a gente precisa fazer no momento. Então, o pessoal tem dado um passo para trás e ter ficado em casa, realmente fazer as coisas mais essenciais. Mas, pelo que a gente tem visto nas notícias aqui, o governo tem tomado uma medida de fases, né, para reabertura de coisas. Pelo que a gente escutou, a primeira fase, além das coisas essenciais como supermercado, farmácia, essas coisas assim, eles vão reabrir a parte de barbearia, cabeleireiros, essas coisas mais pequenas, mas que as pessoas ainda precisam fazer de uma certa maneira. E se tudo correr bem nas primeiras semanas, eles começam a aumentar cada vez mais, colocar algumas coisas. Por exemplo, o restaurante entra também na fase 1, mas eu acho que eles devem cumprir uma certa medida de segurança. Provavelmente, eu não sei ainda como são as medidas, porque o governo ainda não divulgou. Até mesmo como a outra pergunta que você fez do Cirque, a gente também não sabe quais são. Com certeza eles estão com uma equipe grande para poder desenvolver uma ideia boa de distanciamento, uma coisa que a gente possa fazer abrir de novo com segurança. Só que, então, os restaurantes eles vão ter que abrir de uma maneira, por exemplo, não sei, se o restaurante tem uma capacidade de 20 mesas, talvez eles tenham que reduzir para 10, fazer um distanciamento de mesa, fazer uma série de regras aí de distanciamento para que eles possam operar aí na parte de jantar, né? Sem dúvida. Não, inclusive Vegas, não é? Avaliando aí toda essa situação, não é? Marcelinha Marque também aqui, obrigado pelo carinho, Santos. A Marcelinha Marque, a mãe da Eva,
não é? Obrigado pelo carinho, Marcela. Vegas, que é uma cidade turística, uma cidade de feiras e eventos muito consolidados, não é? Vai sofrer, sem dúvida alguma, porque essa mudança de plano, Murilo, essa retomada, não é? Essa exploração que nós estamos vendo aí da vida remota, não é? Ela vai mudar o comportamental, o home office vai ser implementado em demasia, as conexões entre líderes empresariais e seus times internacionais vão ter uma maior intensidade do ponto de vista remoto, então vai se ganhar mais tempo, as feiras vão ser reavaliadas, ou seja, o jogo que em Las Vegas, enfim, como você disse, não é 24 horas por dia, enfim, os espetáculos também ficam comprometidos, porque as pessoas vão começar a retomar com muito vagar, as empresas aéreas estão sofrendo também de maneira absoluta, os voos vão ser retomados em caráter bastante traumáticos, eu diria assim, por conta da pouca demanda. Obrigado, Pintado, pelo carinho. E, efetivamente, vamos ter um cenário diferente aí. Nós temos 5 minutos e eu quero finalizar com você, Murilo, que você mande um recado, não é, para as pessoas, porque você é, sem dúvida alguma, uma grande fonte inspiradora. Manuel Bassolet está aqui, nosso grande chefe, não é, francês, é o francês mais brasileiro do mundo, não é? E obrigado, Elinho Calfá, também. Então, já temos aqui um representante da França, do Cirque du Soleil, com você. Obrigado, Amanda, também. E quero que você dê um recado aí às pessoas, já que a gente teve aqui o Davi, que se inspirou em você, entrou na live e não vai desistir da vida de jogador de futebol. Então, obrigado pelo espaço aí. Realmente, eu acho que as pessoas que têm um sonho aí de seguir uma carreira, de seguir uma coisa, eu acho que eles têm que seguir firme, seguir sempre com a ideia positiva e trabalhar sempre o máximo que der para poder chegar nisso, que eu acho que quando você foca bastante num sonho, eu acho que ele acontece. E às vezes a gente até, mesmo se não acontecer, eu acho que existem caminhos que ajudam a gente a descobrir outras coisas. Às vezes a gente está trilhando um caminho e a gente vê que de repente não é bem isso, então a gente redireciona e faz a coisa acontecer. Então continua com bastante perseverança aí. Eu queria dizer que o pessoal do circo, os performers, eles têm um coração gigante. Ali, a maioria do pessoal que eu conheço não está ali por dinheiro, realmente está para estar no stage. Eles amam estar no stage, eles amam estar ali e passar essa alegria para o povo. E eu espero que a gente possa aí estar retomando o mais rápido possível e poder trazer alegria de novo para todo mundo aí e estar impressionando todo mundo com os shows. Obrigado pelo espaço. Obrigado você. O Emanuel Bassolet está dizendo que ele é Bas Soleil, o circo, ou seja, ele é, sem dúvida alguma, um performer da cozinha, ele que comanda com muito cuidado, com muito afinco, com muito profissionalismo a cozinha do Hotel Unique, uma das grandes referências aqui de São Paulo e do Brasil no ramo da hotelaria, não é? E Unique Garden também, que é um grande spa que nós temos aqui cerca de São Paulo, se não me engano, Mariporã, aquela região ali, Itatiba, Mariporã, não sei, e Bas Soleil, o circo. Ça va, monsieur? Obrigado, Murilo, pelo carinho, obrigado a todos que nos acompanharam, Sérgio Laganá, obrigado pelo carinho também, e eu estou muito feliz, porque a gente consegue levar histórias de superação, histórias absolutamente de experiências, de desafios, histórias que são inspiradoras, criadas por brasileiros como você e que inspiram legiões de pessoas que, através do seu espírito pragmático, conseguem transformar as suas vidas. E nesse momento, Murilo, tão dramático, angustiante, eu diria de grande asfixia, porque o terreno ainda é de incertezas, a gente não tem absolutamente domínio sobre aquilo que nós queremos fazer e sobre aquilo que a gente pode fazer.
não é? É em Mariporã o Unique Garden, em Mariporã o Unique Garden. Então, eu quero dizer que foi muito inspirador, foi muito legal poder bater um papo com você, conhecer, como disse a Kátia Simone, os bastidores do Cirque du Soleil, de saber que os brasileiros estão muito bem empregados e tomara, oxalá, não é? Consigamos aí retomar e que você continue trilhando esse caminho de sucesso. E vocês, meus craques, amanhã eu estreio no Band Esportes o Encontro de Craques. A estreia de mais um programa na Bandeirantes. Nós vamos fazer um programa com muita resenha, bom humor, música, vocês vão curtir bastante esse modelo. Vamos estar recebendo lá, Murilo, o ex-técnico do Corinthians, Fábio Carille, hoje na Arábia. Sou corintiano. Você é corintiano. E também o Dorival Júnior, que é técnico do Atlético Paranaense. Falei com esse craque, Murilo. Um beijo grande para você e para todos. Obrigado. Obrigado, gente. Fique forte aí. Valeu.